Sabe aquela pergunta de US$ 1 milhão? Ou, no caso, de milhões mesmo? Como é que se toma uma decisão gigante quando o futuro é uma grande interrogação? Pois é, existe uma ferramenta poderosíssima para isso, a simulação de Monte Carlo. E olha, ela não tem bola de cristal não. O que ela faz é nos dar um mapa de todos os futuros possíveis. Ela transforma aquela incerteza toda em algo que a gente consegue, de fato, gerenciar. Vamos entender como isso funciona. Bom, para a gente entender o poder dessa ferramenta, que tal começar pelo nome? É bem curioso, né? Por que Monte Carlo? A resposta, acredite, está num lugar bem famoso por seus jogos de azar e, claro, probabilidades. Exato. O nome vem daquele cassino super famoso de Mônaco. E a analogia, olha, é perfeita. Pensa só num jogo de roleta. O resultado é totalmente imprevisível, certo? Pois é, nos mercados financeiros a gente lida com a mesma coisa, um monte de variáveis aleatórias. O que a simulação de Monte Carlo faz de forma genial é pegar essa aleatoriedade toda e transformar em uma vantagem estratégica. E aí a gente chega na questão central de tudo isso. Imagina uma empresa, seja para lançar um produto, abrir uma filial ou investir numa tecnologia nova. A incerteza é simplesmente gigantesca. Então, como é que se aposta de um jeito inteligente em vez de, simplesmente jogar os dados e torcer? A resposta está em mudar o jeito de olhar para o problema. O grande problema que a simulação de Monte Carlo veio para resolver é uma tendência que a gente tem, que é a de confiar numa única previsão, sabe? Quase como se a gente tivesse uma bola de cristal. Pensa bem, o jeito tradicional de fazer análise é se basear num único palpite, uma única previsão. É a tal da abordagem da bola de cristal. A gente fala, acreditamos que as vendas vão ser X. E pronto, toda a decisão é baseada nisso. Mas e se essa previsão estiver errada? É aí que tudo complica. A simulação de Monte Carlo então joga essa ideia fora. Em vez de um futuro só, ela desenha um mapa com milhares de futuros possíveis. Isso nos dá uma visão, muito mais completa e sofisticada do risco. Então, vamos lá. A simulação lida com a tal da incerteza. E o que é incerteza? É basicamente aquela sensação de não faço a menor ideia do que vai acontecer e não tenho como medir isso. É tipo planejar um piquenique sem ter a previsão do tempo. É algo abstrato, sabe? Super difícil de colocar numa planilha. Aí é que vem a grande sacada. A simulação de Monte Carlo pega essa incerteza toda que a gente não consegue medir e transforma em risco. E risco? Risco é outra história. Risco é concreto. Voltando para a analogia do piquenique, o risco seria saber que existe, por exemplo, 30% de chance de chura, e a partir do momento em que o risco pode ser medido, ele pode ser gerenciado. Essa é a virada de chave. Ok, agora que a gente já entendeu essa diferença crucial entre incerteza e risco, vamos ver na prática como é que a simulação funciona para mapear todos esses futuros possíveis. A grande virada de mentalidade é essa aqui. O objetivo não é mais acertar a previsão. O objetivo passa a ser entender o leque de possibilidades. A simulação gera uma distribuição de probabilidades. Ela mostra não só o resultado mais provável, mas também o melhor cenário possível, o pior cenário possível e, mais importante, a chance de cada um deles acontecer. E onde é que se usa isso? Bom, é muito aplicado para dar um upgrade em modelos financeiros, sabe? Para gerar uma visão de probabilidades para o valor presente líquido, o famoso VPL de um projeto, que no fim das contas só diz para a gente se o investimento vale a pena ou não. E também para calcular o Value at Risk, o VAR, que é uma métrica que estima qual a perda máxima que se pode esperar numa carteira de investimentos. Pode até parecer uma coisa de outro mundo, super complexa, mas o processo por trás da simulação de Monte Carlo pode ser dividido em 3 passos bem simples. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Então, conceitualmente, o processo tem 3 etapas. Primeiro, a gente identifica as variáveis que são incertas, coisas como o crescimento de vendas, margem de lucro, taxa de juros, por exemplo, e define uma faixa de valores possíveis para cada uma. Segundo, o computador entra em ação e roda o modelo milhares e milhares de vezes. A cada rodada, ele sorteia um valor aleatório para cada uma daquelas variáveis. E terceiro, e último passo, todos esses milhares de resultados são juntados para criar uma distribuição completa, aquele panorama de todos os futuros possíveis que a gente falou. Tá, mas e aí? O que acontece depois que o computador gera essa montanha de resultados? Agora vem a parte mais legal. Ver como essa análise toda se transforma em decisão estratégica no mundo real. Vamos pegar um exemplo bem concreto para ficar fácil de entender. Imagina a Home Depot, aquela gigante do varejo, pensando em abrir uma loja nova. É um investimento gigantesco, certo? E cheio de incertezas. Como é que vai estar a economia local? Qual vai ser a margem de lucro de verdade? Quantos clientes vão aparecer por lá? Muitas perguntas.
Em vez de calcular um único VPL com um único palpite, eles rodam uma simulação de Monte Carlo, digamos 10.000 vezes. E o resultado é algo parecido com isso que a gente está vendo. Uma tabela que resume a distribuição de todos os resultados possíveis. A primeira coisa que chama a atenção aqui é o valor médio esperado. Ou seja, na média daqueles 10.000 cenários, o projeto é lucrativo, com um VPL esperado de quase 12 milhões de dólares. Uma análise mais tradicional talvez parasse por aqui e falasse aprovado. Mas o ponto mais importante vem agora. A simulação mostra que os resultados, na verdade, podem variar de uma perda de 5 milhões de dólares até um ganho de quase 40 milhões. Essa amplitude, essa distância enorme entre o pior e o melhor caso, é a medida clara, quantificada, do risco do projeto. Então, o ponto crucial é esse. A liderança da empresa agora não tem só uma estimativa de lucro na mão. Ela tem uma visão clara da probabilidade do projeto dar prejuízo. Fica claro que, mesmo que a média seja boa, existe uma chance real de perder dinheiro. E aí a decisão passa a ser outra. Esse é um risco que estamos dispostos a correr? E é isso que resume a grande mudança de paradigma. A gente sai de uma decisão que era baseada em um número só, uma previsão isolada, para uma decisão informada por um mapa completo de probabilidades. A conversa na sala de reunião muda. Deixa de ser qual é o retorno e passa a ser qual é a relação entre o risco e o retorno. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a gente tivesse esse tipo de mapa de probabilidades para as grandes decisões da vida ou dos negócios, que escolhas seriam feitas de um jeito diferente? A simulação de Monte Carlo não acaba com a incerteza. Ninguém consegue fazer isso. Mas ela nos dá as ferramentas para navegar por ela com muito, mas muito mais inteligência.